cósmica, uma estrela, nós falhamos. Boa noite, sejam bem-vindos. Convidem amigos, amigas, familiares que nós já começaremos. Eu só estou convidando algumas pessoas aqui. Boa noite, Nara Duarte na área. Daqui a pouco eu já te chamo. Boa noite, Santana, Magali, Cláudia. Sejam bem-vindas. Convidem, não deixe de convidar amigos, familiares, marido, esposa, filho, pai e mãe, porque vai ser um papo muito profundo e muito tranquilo com a querida Nara Duarte. Em alguns instantes eu chamo vocês. Boa noite, Tatiana, tudo bom? Deixa eu só convidar mais algumas pessoas aqui. Cliquem enquanto isso no aviãozinho aqui e convidem essas pessoas. Clica várias vezes no coraçãozinho também, para que o Instagram entregue para o maior número de pessoas. E já começaremos já, em breve. Vamos separar. Maravilha, boa noite, Léo, tudo bom, meu amigo? Bruno Eustáquio na área, sejam bem-vindos. Ana, tudo bom, Ana? Vamos lá, vou convidar a nossa amiga convidada de hoje, Nara Duarte. Deixa eu procurá-la aqui. Boa noite, Jandro. Olha a música aí tocando no fundo, que você gostou. Hello! Boa noite, Nara. Tudo bom? Boa noite. Tudo muito bem? Bem-vinda, muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui como convidada. Obrigado por aceitar o meu convite. Eu admiro muito o seu trabalho e vai ser uma honra, um prazer ouvir você Imagina. Falando com esse seu jeito calmo e tranquilo que deixa todo mundo calmo junto, eu acredito, né? Não pergunte ao meu filho. Para ele, eu não sou uma pessoa calma. Mas aí também, né, dentro de casa é outra coisa. Né? Bom, agradeço muito a todos. Ah, ele veio aqui, que ele estava assistindo lá dentro, ó. Aí, veio aqui. Ah, tá vendo? Tá bom, amor. Veio para falar tá bom. Vai lá. Tá vendo? Cobrou. Então, muito obrigada pelo seu convite, obrigada pela confiança no meu trabalho, tá? Eu acredito muito nessas parcerias, eu acho que um problema ou uma situação nunca pode ser resolvida com uma única técnica, né? Ou melhor, ela pode sim ser resolvida, porém vai demorar um pouquinho mais de tempo, né? E tempo, hoje em dia, as pessoas não estão querendo dispor muito. Então, o ideal é que a gente se una mesmo e faça essa parceria, né, de várias técnicas. Você vê que eu trabalho com mindfulness, eu trabalho com pilates, eu trabalho com yoga, com meditação, porque eu realmente acredito que quando a gente agrega outras técnicas, primeiro que cada pessoa vai ser acessada por algo diferente, né? E segundo, que quando a gente junta, fica muito mais forte. E aí o êxito ele vem com mais rapidez, né? Digamos assim. Claro que não é um botão como a gente gostaria, né? Não dá para apertar um botão. Mas se for um pouco mais rápido, melhor. Então, muito obrigada por essa parceria, por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Ah, maravilha. Eu acredito exatamente nessa forma de trabalho, Nara. Que nós somos seres integrais, né? Nós não somos só corpo físico, nós não somos só mente, nós não somos só espírito e emoções, nós somos esse ser integral. Então, o maior número de pessoas que consigam fazer você se conectar com você mesmo, eu acho que é muito importante. Para cada um de vocês que está aqui assistindo, busquem prestar atenção nos mínimos detalhes que esse ser humano iluminado aqui vai falar para vocês, a Nara, que é curioso, né, Nara? Em construção, um ser humano em construção. Até o último dia de vida estaremos todos nós, né? Senão não ia ter porquê, né? E o curioso, né, Nara, que
eu conheci você há 20 anos atrás, assim, mas nós não tivemos contato físico. Eu trabalhava em uma empresa, para quem não sabe, aqui eu trabalhei por anos com internet, com o desenvolvimento de sites de lojas virtuais. E eu conheci a Nara e falei, acho que uma vez no telefone com você, muito tempo atrás. E aí a gente estava fazendo um trabalho com você. Você estava no escritório, né? E eu ficava em campo, não era isso? Exato, exatamente. E aí, no meio dessa pandemia, até como a música estava tocando aqui, Ciganos do Espaço, que nós acabamos nos conectando. Essa pandemia conectou muita gente, né? Muita e aí, gente. de repente, você apareceu através da Brasil Active, apareceu ali, eu comecei a seguir. E aí a gente começou a se conectar. Isso aí, Nara, eu segui, retribuí e tenho acompanhado o seu trabalho também. Legal. Nara, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco mais do seu trabalho e fala tudo que você quiser falar. Por favor. Bom, eu sou professora de yoga há 22 anos, mais precisamente. Eu comecei muito nova, eu comecei com 14 anos no yoga, por curiosidade, fui atrás da minha mãe que estava fazendo. O que eu perguntava, a resposta dela não me era o suficiente. Por curiosidade, eu fui atrás, gostei, me aprofundei, fiquei. Ela saiu e eu fiquei. Depois de uns anos, ela saiu e eu fiquei. Eu digo que ela foi a minha ponte. E dali para cá foi só buscar mais conhecimento. Fiz educação física, sou formada em educação física. Também sou professora de Pilates, me surgiu a oportunidade de ser instrutora de Pilates durante a faculdade. Uma professora da faculdade quis me ensinar tudo. Na época aqui no Rio de Janeiro, né? Eu estou no Rio de Janeiro, então no Rio de Janeiro era bem escasso isso, ainda não tinha tanto Pilates assim, não tinha nem curso. Ela ia fora, ela fez um curso fora e me ensinou tudo, fez uma equipe e eu fazia parte dessa equipe. Eu acho muito legal, assim, como eu consigo passar para as pessoas credibilidade, né? Eu falo, não, eu confio em você, eu quero montar uma equipe e você tem que estar nessa equipe. Eu acho isso muito legal. E fiz o Pilates, fiz vários cursos de massagem, massoterapia, várias técnicas, e tudo isso eu fui agregando às minhas aulas, né? Eu fui iniciada no Reiki, então, assim, tem coisas, assim, eu falo assim, eu não vendo massagem, mas na minha aula, se eu achar que é necessário, eu vou fazer uma massagem. Então, assim, eu agrego valor, né? E eu acho que cada pessoa é única, né? Ela traz a sua história, e eu tenho a minha história, né? Tudo que eu fiz foi pensando em trazer o bem-estar para as pessoas. Por isso que hoje, né, ano passado, eu estava num incômodo muito grande e encontrei pessoas maravilhosas que fizeram toda uma repaginação na minha marca e ela conseguiu traduzir muito bem, né? Ela botou Nara Duarte universo de bem-estar, porque a ideia é essa, assim. Tudo que eu já estudei, já fiz, é tudo para trazer o bem-estar. Não só para mim, para minha família, mas para todos, né? Eu acho que quando a gente trabalha com o que a gente gosta, com o que a gente acredita e com o que dá certo pra gente, por que não passar para frente, né? Trabalhar com isso para mim é um prazer mesmo. É verdade, legal. E tem a aromaterapia, tem a meditação e o Mindfulness que cresceu muito com a pandemia, assim, assustadoramente. Sim, muito necessário, né? E até explica para o pessoal que está aqui assistindo o que significa isso. Então, o Mindfulness existem várias definições, tá? Mas é uma técnica que, na tradução, né, é atenção plena, é uma técnica que ajuda a gente a viver no momento presente. Porque assim, eu vou comendo sentindo melhor os sabores, eu vou caminhar percebendo melhor o caminho, a temperatura ambiente, eu vou tomar banho sentindo melhor né, a água, os cheiros. Parece tudo muito simples, né? Parece uma boa ideia, né? Pô, legal, vou viver prestando atenção nas coisas. Mas, infelizmente, não é o que a gente consegue fazer. A gente come lendo e-mail, a gente toma banho pensando na solução que vai dar, a gente vai caminhar pensando na comida que vai comer daqui a pouco ou que vai fazer. Então, assim, infelizmente, não é só uma boa ideia, né? Existe técnica para ajudar a gente a vivenciar melhor o momento presente. Alguns chamam, sim, de meditação, outros dizem que é uma técnica que ajuda e prepara para qualquer linha de meditação. Então, assim, eu chamo de meditação porque eu acho, sim, que é uma técnica meditativa. Mas se você fosse aprofundar demais, né, no significado da meditação, principalmente na visão do yoga, fica uma coisa que parece inacessível a nós, réis mortais.
né? Fica uma coisa tão distante, que caramba, isso não é para mim, a pessoa nem tenta. Então, assim, eu gosto sim de chamar um mindfulness de meditação, não só eu, como muitas pessoas, tá? Não estou dizendo que sou eu, mas vocês pode ser que vocês encontrem em alguns lugares que não chama de meditação, e sim uma técnica que ajuda e prepara para as meditações, para as linhas de meditações, tá? Para sair desse automatismo que todos estão vivendo, né? As pessoas estão no automático. Piloto. E esse piloto automático, as pessoas, eu recebo aqui no consultório, eu sou terapeuta integral, sistêmico, eu recebo no meu consultório, assim, pessoas com diversas questões que quando eu paro ali nesse foco, eu não trabalho diretamente, mas também uso mindfulness. E quando às vezes elas se conectam ao único momento que ela prestou atenção nela na vida, com 40 e poucos anos, 50 anos. Muito louco, né? Porque fica muito no automático, porque aprendeu lá atrás esses padrões, e aí repetiu. Se manteve vivo, só repete. E não para pensar, isso aí. né? E aí vem as doenças físicas, né? Outro dia eu falei, fiz um videozinho para o meu Instagram, pedindo para as pessoas tirarem um tempinho para respirar de forma consciente. Porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Se ele dependesse da sua lembrança, né, da nossa lembrança, para respirar, a gente já estaria morto. Né? Verdade. Infelizmente. Então, assim, a gente realmente vive no piloto automático e até por uma questão de sobrevivência, o nosso corpo também vai nessa onda, né? A respiração é voluntária, porém ela é quase que involuntária, porque senão a gente morreria se precisasse de lembrar para respirar. Sim, e curioso, 2 semanas atrás eu atendi um cliente que ele não consegue dormir direito porque o corpo dele não consegue respirar inconscientemente. Ele tem que ter consciência da respiração. Eu não sei qual é o nome da doença que ele me falou, agora eu esqueci. E várias vezes à noite ele pega como se estivesse morrendo afogado à noite. A apneia, ele deve fazer a apneia dormindo. É até bem comum a pessoa fazer a apneia dormindo. Agora, não conseguir entrar no sono, eu acho isso aí para mim é bem complicado. Ele acorda toda hora porque ele tem que concentrar na respiração, a respiração consciente, aí ele... Muito curioso. É alguma questão que o sistema nervoso dele aprendeu e seguiu até hoje, né? Deve ter algum probleminha emocional aí também, né? Sim. Sempre tem alguma questão emocional, né? Porque nós somos seres emocionais e são as emoções que nos mantêm vivos e desde lá de trás. E por isso, inclusive, que eu criei essa série tratando vícios com o Denis Eustáquio. Eu estou finalizando essa série na quinta-feira agora e começo um outro projeto. É um projeto muito mais profundo de Somos Todos Um. Quebrando tabus, crenças, preconceitos, paradigmas, enfim, a gente vai quebrar tudo. A partir de segunda-feira que vem. E por que tratando vícios e por que o mindfulness nessa questão? Primeiro, vícios são hábitos automáticos que aprendemos lá atrás. E quando o nosso sistema emocional aprendeu, ele repete. E é um hábito que não faz bem para a gente e para as pessoas que estão ao nosso redor. E como que o mindfulness ele pode ajudar com essa questão do vício, juntando com outras formas de terapia, né? Bom, além de ser um hábito que a gente aprendeu, por que a gente aprendeu esse hábito, né? De recorrer a um vício? Provavelmente a pessoa não sabe lidar com algo desconfortável, né? Ou uma situação, ou um sentimento, né? Alguma coisa ali que ela quer escapar, né? E para escapar, muitas vezes, como ela não pode sumir, ela se entorpece, né? Quando a gente fala de drogas, sem ser de compras, etc., tá? Ela se entorpece. Mas, de qualquer maneira, quando a pessoa foge para um outro tipo de vício que não entorpece, como a comida e compra, é também para escapar de alguma situação que para ela é desagradável, né? Traz uma sensação desagradável, e aquele movimento do vício traz um rápido prazer, né? Só que o que a pessoa busca não é exatamente o prazer, como muitas vezes as pessoas acham, até mesmo ela acha, que merece, que quer ficar, né, mais relaxada e com mais prazer. Na verdade, ela só não sabe lidar com uma situação desagradável, uma situação ruim, um sentimento ou uma situação ruim. E o que o Mindfulness faz é justamente te ajudar a primeiro identificar essa situação, né? Você entender o mecanismo que acontece ali na sua mente, né?
E se você liga o automático, você automaticamente vai para a fuga e nem sequer entra em contato com aquilo que é desagradável. Então, quando a mente ela percebe que você vai entrar em contato com algo que não é agradável para você, ela diz não, vamos viver, né, de forma bacana, vamos ser felizes. Só que não é questão de ser infeliz, é uma questão de encarar a realidade, né, e saber que a vida não é feita só de coisas bacanas, né? E aí, quando você vai para o vício, que é aquela fuga de alguma questão que você não sabe lidar, você não só tem um prazer bem momentâneo, bem curto, e depois, ao longo, né, a médio e longo prazo, aquilo vai te dar não só fazer com que você encare aquela questão que você não queria, como vai aumentar, é um efeito dominó. Vai trazer milhões de problemas, né? Então, aquilo que era, teoricamente, para te fazer ficar mais feliz, ter mais prazer, ele vai te causar outros problemas. Então, você não encarou o que tem que encarar, ainda vai ter que encarar coisas piores, né? E desencadeia milhões de problemas, seja físico, emocional, de interpessoal, de relacionamento. Então, o Mindfulness ele vai te ajudar a identificar esses gatilhos, né? Onde começa o desconforto, o que te causa desconforto e tentar encará-lo. Então, assim, o Mindfulness ele é muito legal porque quando você começa a fazer, você não precisa nem ter nenhum propósito em si. Eu vou fazer o Mindfulness para poder aprender a lidar melhor com o meu vício X. Não, só pratica. Você vai treinar a sua mente a ficar mais calma, mais atenta a tudo que acontece. A gente fala que a gente tem que ter, sim, um preparo para começar. Mas quando a gente termina, na verdade, não termina. Porque a verdadeira prática, ela é no dia a dia. Então, a ideia é que você mantenha aquela mente atenta para tudo. Então, não é assim, acabei de praticar, levantei e voltei para o automático. A ideia é que você vá praticando, vai deixando a sua mente cada vez mais consciente de tudo, para que no dia a dia você não caia nas armadilhas que você já estava acostumado. Aquilo que você falou, né? De você aprender aquele mecanismo e ficar repetindo, né? Eu diria que é uma tortura mental, né? A gente fica ali repetindo aquilo e não se dá conta, né? Que é uma tortura, porque quem está dentro do vício mesmo, quando a pessoa já consegue reconhecer, ela vê que aquilo ali é uma tortura, né? É uma prisão. Né? Quando a gente se livra de um vício, você tem a total liberdade e consegue lidar melhor, né, com a sua vida. Você decide, não a sua mente. Né? E isso com tudo, né? Às vezes a pessoa não tem um vício específico, mas ela é refém da própria mente, né? Tem muitos medos. E aí, não vou para ali porque eu tenho medo, não vou fazer aquilo porque eu tenho medo. E acaba sendo refém da própria mente. O Mindfulness, ele te liberta, né? Ele te deixa mais consciente e alicerçado. Ele te dá um alicerce. Cara, isso não é real. Isso é da sua mente. E você não é a sua mente. Você não é a sua mente. Por isso que você deveria dominar melhor esses fluxos de pensamento, não deixar os pensamentos te dominarem, né? Sim, e o vício, todo vício, ele exige uma compensação do nosso sistema, do sistema como um todo. É uma compensação até do sistema familiar, né, dos antepassados. E o vício, ele traz... As compensações são o quê? Os sintomas. São dores, é a depressão, é a ansiedade, enfim, várias questões emocionais e físicas também no corpo. E o mais interessante é que o vício é o quê? Um alerta da sua mente, do seu emocional, querendo te dizer assim, olha para isso, olha para isso, olha para isso. E as pessoas não querem olhar, realmente, como você falou. E eu falo para os meus clientes, para as pessoas que eu tenho contato, para que eles pratiquem, por exemplo, de 1 em 1 hora, é difícil. De 1 em 1 hora, para e respira 1 minuto conscientemente. Porque aí você vai trazendo... Vai ter que botar despertador. Tem que colocar, né? E aí, muitas vezes, vai desligar o despertador e não vai fazer, porque já está acostumado. Porque gasta energia, né, do sistema emocional. Tudo que já está programado, por isso que é como se fosse uma máquina, está programado para quê? Economizar energia e manter viva a espécie. Quanto mais sobrevivência, economia.
E olha só, para vocês que estão assistindo aqui, quem ficar até o final, a Nara vai fazer uma atividade muito bacana para vocês entenderem na prática como que funciona, não é isso, Nara? Perfeito. Maravilha. Se quiser praticar, é só ficar com a gente aqui. Isso. Então não esqueçam de clicar no coraçãozinho, convidem mais pessoas para que elas também sejam impactadas com isso. Tá? Isso aí. E, Nara, você atualmente, na pandemia, como que você está? É tudo online, tanto yoga quanto mindfulness, como que você está fazendo? Olha, eu estou fazendo bastante atendimento online, coisa que eu, nossa, há um ano nem imaginava que fosse possível e viável, né? Mas eu acho que não só para mim, como para muitas pessoas, foi uma grande descoberta. Não precisar encarar trânsito, gastar tanto tempo na rua. Quando eu acabo uma aula, eu já estou com meu filho, eu já estou com a minha família. Então, assim, isso foi uma grande descoberta para mim e acredito que para muitas pessoas. Então, eu estou atendendo muito online, sim. Eu estou tirando só uma manhã por semana para fazer atendimento presencial, porque eu tenho uma aluna do coração, que é minha aluna há 18 anos, e ela não se adaptou à aula online. Ela, na verdade, se recusou a fazer. Então, assim que ela pôde, assim que a família, né, permitiu, que já tem uma certa idade, Já tem mais... e aí eu comecei a ir na casa dela. E então, assim, os alunos que querem fazer aula presencial, eu coloco nessa manhã. E eu não abro outra manhã porque acabou que eu me adaptei a isso. E tem a questão da criança, meu filho, e escola, enfim. Então, eu só vou essa manhãzinha a fazer o atendimento presencial. Mas o resto está sendo tudo online. Inclusive, as aulas corporativas cresceram muito. E foi muito legal, porque a gente consegue acessar muito mais áreas dentro da empresa, né? Antes eu ia lá e tinha que ser aquela área que estava ali, né? Hoje, se a empresa está em mais de um estado, todo mundo consegue fazer na aula online. Verdade. Isso é muito legal. Isso é muito legal. A mudança é uma quebra de paradigmas total, né? De todo mundo. Muito. Na verdade, todo o processo, como essa pandemia está sendo, tem várias pessoas morrendo, sim, tem. Mas é um processo muito profundo de conexão, primeiro, com você mesmo, você retornar para a sua casa emocional, para você reconectar com as outras pessoas. E muitas coisas maravilhosas estão acontecendo com isso. Eu tenho feito vários treinamentos online, e assim, do mundo inteiro. As pessoas estão se conectando de uma forma diferente, né? Sim. E eu acho isso muito legal, né? Claro que não tem só um lado, né? Não é nem só ruim e nem só bom, mas a gente tem que aprender a ver o lado bom das coisas, né? E uma coisa boa é essa, assim, a gente conseguir se conectar com mais pessoas que talvez... Eu dou aula para pessoas que eu nem imaginava que ia dar, porque é distante. Falava, não, eu atendo até tal lugar, depois, se quiser, eu te indico alguém. Então, hoje não, hoje eu já consigo atender a pessoa, até porque as pessoas abriram a mente para isso, né? Então, mesmo que antes eu oferecesse coisa que eu não oferecia, que eu nem imaginava, mas as pessoas talvez não aceitassem. Hoje aceitam, não, é online mesmo que eu quero. E aí rola. É muito legal. Legal. E claro que assim como essa sua cliente, né, tem outras pessoas que não se adaptaram, exatamente porque já estão vivendo há muito tempo nisso. É um padrão que nós somos seres sociais e necessitamos dessa conexão com outros seres humanos, né? Sim, e tem pessoas que precisam do físico. Né? E até essa questão do pertencimento, né? Que é uma necessidade também do ser humano, de pertencer àquele grupo presencial ali, daquele contato. Sim. É muito importante. Isso é interessante com relação à aula corporativa, né? Eu sempre falo no nome da empresa, porque as pessoas às vezes estão em casa, né? Estão em casa à vontade e tal, e vão assistir a aula. Peraí, essa aula é oferecida pela sua empresa, ela entende que você é importante, você tem que estar bem. Então, eu sempre falo o nome da empresa, sabe? No início, no final. Chamo eles pelo nome da empresa, né? Bom dia, fulanos da empresa X e tal. Então, assim, isso é interessante por causa disso, né? A empresa também entende isso. A pessoa está em casa, mas ela tem que entender que ela trabalha para uma empresa e tem que se sentir pertencente àquela empresa, né? Isso é interessante. Legal. E, Nara, voltando lá para a questão do vício, ansiedade, depressão, como que o Mindfulness atua nessas questões?
Então, como eu falei, assim, o Mindfulness ele vai atuar na mente, né? A gente sabe que tudo quanto é doença, tudo que acontece, acontece primeiro na Só um mente. minutinho, Nara. Vai falando para eles que, como eu estou em casa aqui, tem uma gatinha querendo sair do quarto. Só um minuto. Pode ir falando, que eu já volto. Muito bom. Então, o Mindfulness ele vai atuar diretamente na mente, né? Ele vai estar trazendo para você mais consciência do que você está vivendo, vai trazer mais consciência do momento presente, do aqui e agora. O Mindfulness ele vai te ajudar a vivenciar melhor as situações e, com isso, você vai diminuindo a sua ansiedade, você vai diminuindo o seu estresse, né? Por quê? Porque a ansiedade, o estresse, esses vícios, eles vão causando vários problemas porque você fica vivenciando algo que não é real ou algo que ainda não chegou. E quando você pratica o Mindfulness e vive o aqui e agora e vai tendo essa noção, né, do que o que você tem agora é o real, você vai diminuindo a sua ansiedade, você vai diminuindo o seu estresse, né? E isso, né, para o seu corpo, para os seus sistemas, vai tendo vários benefícios, porque o estresse, a ansiedade que os vícios causam, ou que o vício da pessoa em viver no futuro, né, causa, são enormes, os prejuízos são enormes, as pessoas não têm noção, né, do quanto que a gente prejudica o nosso corpo, nossos sistemas, tudo funciona mal. Por exemplo, quando você está nessa situação de ansiedade e tal, claro, existe uma ansiedade positiva que todos nós precisamos, né, para sair da cama. Né, a motivação da gente sair da cama. Isso se chama ansiedade, sim. Mas quando a gente chega no exagero, né, de excesso de hormônios que fazem a gente, de substâncias que fazem a gente ficar acelerado, descompensado, aí é o estresse negativo, né, que os vícios causam, né, essa coisa, a gente traz milhões de prejuízos. Por exemplo, eu tenho insônia. Por que você tem insônia? Provavelmente porque a sua mente não para. Por que a sua mente não para? Você fica pensando em coisas que você naquele momento não vai resolver. Ponto. Ou se puder resolver, não seria o momento exato de resolver. Então, o que você tem que fazer é relaxar, entrar em contato com a sua respiração, distensionar o corpo, porque quando você fica ali martelando uma ideia, martelando, né, os problemas, você manda para o seu cérebro uma informação de que você está em perigo. Então, você não está podendo desligar o sistema, né? A gente fala isso. Assim, quando a gente dorme, a gente desliga o sistema, desliga todo o seu sistema, igual um computador. Só que o seu corpo ele é inteligente, ele está vendo que você está em perigo, você está aflito. Por que ele vai desligar o sistema? Ele não pode. Então, ou você desmaia em algum momento por exaustão, ou não dorme. E aí, quando você desmaia por exaustão, o nosso corpo, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas o nosso corpo ele tem, durante o sono, vários ciclos, né? A gente passa por vários ciclos, ou pelo menos deveria passar por vários ciclos. Ciclos esses que fazem a restauração do corpo. E quando a gente não está vivendo, né, de uma forma tranquila, quando a gente não dorme de uma forma tranquila, a gente não consegue passar por todos esses ciclos, ou seja, a gente não consegue restaurar todo o corpo. E essas restaurações, o nosso corpo é inteligente. Repetindo aqui mais uma vez, é muito inteligente. Então, o que ele faz? Nos primeiros ciclos, ele vai restaurar o que é vital, né? Então, ele vai restaurar tudo aquilo que é vital. Porque todos os dias a gente causa pequenos processos inflamatórios no nosso corpo, é normal, né? A gente se desgasta, a gente se movimenta, a gente pensa, a gente, né? Então, a gente causa pequenos processos inflamatórios. E aí, o corpo ele vai só restaurar o que é vital. Quando ele percebe que já restaurou o que é vital, pronto, peraí, agora não vai morrer. Acorda. Aí você acorda 3 horas da manhã, abre o olhão assim, né? E não consegue mais dormir. Então, ou então quando a pessoa, às vezes não desmaia, ela toma um remédio, mas aí perde o efeito logo, porque o corpo, ele te avisa, você tem que acordar, porque você está em perigo. Você não pode ficar muito tempo dormindo. Mas isso quem causou foi você mesmo, né? Quando a gente pratica o Mindfulness, a gente desacelera isso.
a gente vive o momento presente, a gente vive mais o aqui e agora, a gente entende todos esses processos e o mais importante, quando a gente diz em relação aos vícios, é identificar as emoções. Né? As emoções identificadas são melhores tratadas, né? Quando a gente identifica, a gente consegue trabalhar melhor com isso. Peraí, né? Por que me deu agora essa vontade de fugir para o meu vício? Que emoção que veio, né? E quando você está com essa mente mais atenta, percebendo melhor o que está acontecendo com você, você começa a identificar o que starta você, o que faz você a ficar com essa fissura, a querer fugir de alguma coisa, né? Que coisa é essa que você quer fugir? Então, assim, não vai ser de um dia para a noite, né? Do dia para a noite, não vai ser um momento, uma coisa fácil, como parece a gente falando aqui. É um processo dolorido, é um processo lento, mas quanto mais técnica, melhor, mais embasado, mais seguro você vai ficando, quanto mais informação você obtém, melhor, e quanto mais informação de você mesmo você tem, melhor, né? Por isso a terapia está aí para te ajudar a ver aquilo que você às vezes não quer enxergar, e o Mindfulness ajuda você a lidar com isso, que você vai começar a entender, vai começar a enxergar e a aprender a enfrentar essas emoções de uma melhor forma, e por que não transformá-las, né? A ideia é essa, assim, é aprender a lidar. E depois que a gente identifica e tal, entende, aceita, vamos transformar esse sentimento, né? Vamos mudar. E as técnicas, vocês vão ver, assim, são muito simples, né? E justamente por conta da simplicidade, a gente esquece de fazer, né? E o resultado é inversamente proporcional. É muito simples, mas o resultado é enorme e a ciência está aí para comprovar tudo. Verdade. E eu tenho falado muito que nossas emoções são um elefante e nossa razão é uma criança de 5, 7 anos. E essa criança de 5, 7 anos, ela não sabe como, ela não vai conseguir nunca ganhar desse elefante se primeiro você aceitar que você tem algum problema, que é a insônia, que é a ansiedade, que é a depressão, que é vício. E aí quando você aceita e olha para isso, você olha para o elefante e entende, olha, ele tem essa fraqueza, ele tem essa força, começa a conhecer quem você é. E a atenção plena serve para isso, né? Para você, calma aí, dá um pause, dá um boot no sistema e agora olha, o que não está funcionando como tinha que ser? O que te incomoda, né? Funciona dessa forma. Aí. E aí essa razão, que é uma criança de 7 anos, vai começando a ficar mais madura, né? Vai crescendo e vai evoluindo. Esse crescimento da razão, ele vai depender de você. Ou você vai ser uma eterna criança diante, né, dos problemas, ou você vai crescer. Ou você vai crescer e vai encarar e vai entender que você tem total domínio da sua vida, né? Ou pelo menos deveria, né? A gente não tem o controle da vida, mas a gente deveria dominar melhor as situações, o que é muito diferente. Parece a mesma coisa, mas não é, né? Você achar que controla as coisas seria muita infantilidade. A gente não controla as coisas, a gente domina melhor, né, as situações. Né? Assim a gente compara muito com a pessoa que aprende a nadar, né? Ninguém controla a água, né? A pessoa aprende a lidar com aquela situação, né? Como é que eu faço uma pessoa pesada para flutuar na água, para deslizar na água? Eu aprendo uma técnica, domino aquilo ali e vou, né? Vou ganhando mais, quanto mais eu pratico, mais segurança eu vou sentindo. Quem sabe fazer uma competição no mar, né? Quem controla o mar? Ninguém. Mas a pessoa vai dominando a técnica, vai dominando aquilo e consegue fazer a prática dela, fazer a competição dela. Então, assim, quando a gente entende, faz essa correlação em relação à mente, a gente consegue entender um pouquinho melhor, né? Eu não vou controlar os meus pensamentos, longe disso. O Mindfulness não quer isso. Ele quer que você entenda como funciona, como você funciona, como a mente de todas as pessoas funciona, que é um padrão, e depois como você, né, funciona, por que você não sabe lidar com certas situações, e vai aprendendo a lidar melhor com tudo isso, sabe? E para isso é treino. Prática. Não prática hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois, repete. E repete.
seria muito, muito legal. Eu adoraria falar para vocês que existe um botão aí dentro que dá para apertar, mas não dá. Tem que ter prática mesmo, tem que ter persistência, tem que ter prática, tem que ir lá e tem que fazer. Né? Adestrar, né? É adestrar o elefante. Você não vai controlar, mas você sabe, calma aí, quando esse elefante ele reage com medo, o que eu faço atualmente com esse medo? Aí tá, se eu sinto medo no corpo, porque a emoção é física, a gente sente no corpo. A ansiedade, o medo, a raiva, isso. De química, né? Aquela química poderosa, isso. E aí a inteligência emocional, a terapia, o autoconhecimento é exatamente para você entender quem é você primeiro, o que você faz e começar a fazer diferente. Se você tem medo e reage com agressividade com a família, o que você vai passar a fazer diferente? Você primeiro tem que entender o que é isso, né? Olhando para isso. E uma coisa que é legal, que a gente até consegue aprender junto com a prática do Mindfulness, é entender, inclusive, como as emoções funcionam, né? Essa descarga química acontece porque a gente absorve, né, as informações diante dos nossos sentidos, a gente absorve uma informação, essa informação gera, né, na nossa mente, né, esse start, né, peraí, a pessoa vai sentir isso e pá, descarrega esse monte de química, a gente sente, fisicamente falando, né? Só que é muito legal quando a gente entende que essa descarga química, ela é absorvida pelo nosso organismo em 90 segundos. Então, se, por exemplo, alguma coisa te despertou raiva, por 90 segundos, de fato, pode ser que você fique incontrolável. Mas depois disso, é uma escolha sua. Né? E quando você entende isso, é muito legal. Por que você vai ficar com raiva o dia inteiro, né? Isso é uma tortura mental. Uma tortura mental. Não tem mais descarga química aí. Ou melhor, pode ser que sua mente continue mandando a mesma informação para que você continue mandando essa descarga química para você continuar sentindo a raiva. Para quê, né? É uma autotortura, assim, que realmente, quando a gente entende... Ficar no sistema simpático, que é o quê? Luta ou fuga. Aqueles leões lá dos homens das cavernas. E hoje em dia os leões são as repetições de padrão de papai e de mamãe que você aprendeu, que mantiveram eles vivos e você repete também. Ou os relacionamentos que você também repete lá de trás, que não fazem você bem. E o trabalho, as contas a pagar e várias questões que são os leões. E o Mindfulness, ele te coloca no estado do sistema parasimpático, que é o quê? Regeneração, né? Quando você desativa e coloca em equilíbrio. É quando você consegue reestruturar tudo, é quando você consegue ver as coisas com mais clareza, né? Com mais sanidade, digamos assim, né? Quando você aquieta tudo e consegue enxergar aquele mar mais flat, entender que dá para ter uma ação de forma construtiva, não precisa ficar reagindo. Que não seja animal, né? Que não seja instinto animal o tempo todo. É isso aí. É claro que existem coisas que a gente vai reagir mesmo, uma coisa bacana, porque não reagir reagir de forma espontânea, né? Isso também é legal. Mas a gente tem que entender que viver a vida sempre na reação, na reatividade, não vai te trazer bons frutos, né? A gente tem que aprender a agir com consciência, agir com qualidade, né? E isso só com calma, só com clareza na mente, só respirando muito, sabe? Oxigenando, dando uma calma. Você tinha falado também, né, sobre a aromaterapia, né? A aromaterapia também agrega muito valor, né? Ela também ajuda a gente a dar essa acalmada com relação aos vícios. A gente vai usar aí provavelmente óleos que acalmem a pessoa, né? Dependendo aí de como ela fica. Normalmente os vícios dão uma acelerada, né? Então dá uma acalmada, sabe? Claro que a gente tem que estudar caso a caso, mas os óleos também são técnicas, assim, né? Na verdade não é técnica, é uma ciência, né? Que ajuda muito, né? A natureza, a natureza tá aí, né? A natureza é uma química natural. E são os sentidos, exatamente os sentidos que ativam as emoções, né? Os 5 sentidos. Ou o sexto, dependendo da pessoa. E que eles ativam exatamente isso, de medo, de raiva, de fuga, de sobrevivência. Manter viva a espécie humana, repetindo padrões que desde o primeiro ser humano lá atrás, nós repetimos inconscientemente.
E aí depois É vem. assim, Pode falar. a gente vai sobreviver, né? A gente vai saber, eu sobrevivi, meu pai sobreviveu. Sobreviver todo mundo vai, né? Assim a gente Aham. espera e tudo, mas por que não escolher viver com mais qualidade? Viver com mais qualidade, sabe? Isso é uma Uhum. escolha, né? Viver é uma escolha, né? Sobreviver, você vai, né? Vai junto Uhum. com o gado, né? A gente vai Aham. sobrevivendo, como dá, né? Tem gente que fala assim, Isso aí. tô sobrevivendo, como dá, É, como se fosse uma coisa maneira. Não é maneiro, gente. é. Escolhe viver com qualidade, sabe? É E tomar as dói, rédeas da né? vida mesmo. Dói, Sobreviver dói, né? Dói. Eu uso dói. muito a história do bonsai, né? O bonsai, ele sobrevive. O bonsai é aquela árvore bonitinha que é toda moldada, coloca arame, tosa, corta a raiz. Vocês que estão aqui assistindo, quantos de vocês são bonsais que são lindos, mas são o que os outros querem que você seja? Seja o sistema familiar, seja o inconsciente coletivo desde lá de trás, ou seja o seu inconsciente como indivíduo que você aprendeu. Você vive, vai só sendo moldado a vida inteira pela religião, pela política, pela televisão, enfim, por essa sociedade. E o autoconhecimento, a terapia, ajuda você a quê? A você começar a tirar esses arames e ir quebrando esses vasos. Cada dia você quebra um pouco e planta esse bonsai num outro vaso maior. E aí daqui a pouco você Aham. está plantando a natureza, que vai ser aquela árvore frondosa, linda, sendo tudo que ela nasceu para ser, que você nasceu para ser. Tem alguém que Isso escreveu aí. aqui, viver com propósito é com qualidade. Isso, viver com propósito é com qualidade, é isso. Ter propósito é fundamental na vida, né? Ele pode mudar, gente, não tem problema. Seus objetivos podem mudar. Você vai crescendo, você vai mudando, você vai adquirindo novas informações, mas tem que ter sempre uma meta, né? Um objetivo. E isso é bem fundamental mesmo. Assim. Viver por viver, não, de fato a pessoa vai entrar em depressão, porque não faz sentido, a vida não vai ter sentido, né? Uhum. E esse propósito, ele tem que ser um propósito que vai além de uma pessoa, sabe? Tem gente que vive para outra pessoa. Isso é um erro assim, sabe? É um tiro no pé, né? Não pode, não pode. Você tem que ter os seus propósitos de melhorar, de ser uma pessoa melhor e tal, para agregar valor na vida das outras pessoas também, né? E não viver Sim. pela outra pessoa. Isso não é um propósito. Isso Ah, é legal. um aprisionamento, né? Verdade. Porque se fosse para você vir, para viver a vida dos outros, você não precisava vir, né? Não precisava ter nascido. Você, quando, por exemplo, eu me tornei terapeuta, eu não me tornei terapeuta, amanhã eu vou me tornar terapeuta para ajudar os outros. Eu sempre gostei muito de ajudar, mas eu fui porque estava doendo em mim. Aí eu falei, eu comecei a me entender, eu comecei a entender minha ansiedade, o que era, os meus medos, insegurança. E aí, quando eu me conectei, eu falei, caramba, eu consigo agora ajudar outras pessoas e, ao mesmo tempo, eu sou ajudado também diariamente. Porque Sim, cada sementinha que eu consigo plantar, eu colho também. Eu colho e planto no meu é, vaso. uma vez eu ouvi uma coisa e acho muito bacana e replico isso, né? Quando as pessoas, a gente que está numa situação, né, Denis, você deve concordar comigo, você como terapeuta, o cliente chega até você e acha que você é perfeito. E isso às Uhum. vezes acontece comigo também, né? Eu estou dando aula de yoga, as pessoas acham que eu sou perfeita. E não é bem assim, né? Na verdade, se a gente vive aquilo é porque a gente precisa muito mais do que vocês. Né? Eu dou várias aulas de yoga por semana. Uhum. Significa que eu preciso muito mais de quem faz uma vez por semana comigo. Então, assim, a gente bebe dessa água o tempo todo, né? Eu me escuto o tempo todo, porque eu também preciso aprender. Né? A gente que fala, que passa uma informação adiante, não significa que a gente sabe tudo e nem que a gente não tem mais nada a aprender. Muito pelo Nossa, contrário. Né? diariamente é o Muitas vezes, aprendizado, né? eu não sei como é que é com você, mas várias vezes eu falo coisas na aula que eu mesmo falo, nossa, que bacana isso que eu falei. De Não, repente vem uma coisa, totalmente, Nara. Totalmente. Eu né? recebo no meu consultório diariamente e toca numa questão minha. Eu falei, caramba, eu estou me tratando. Eu estou ajudando esse ser humano que foi conectado comigo, mas eu estou Uhum. tratando todas as demandas. Tem alguma questão conosco. Porque E é muito quando. legal, né?
Pô, é demais, porque até essa música que estava tocando antes, que eu estou apaixonado por ela, que nós somos poeira cósmica nesse planeta que a gente se conecta com os outros de repente. E, na verdade, nós deixamos um pouco de nós no outro e o outro um pouco deles em nós. Então, a gente vai. Nós somos neurônios, eu sou um, você é uma, que se conecta. E aí a gente aprende, a gente ensina, e agora a gente pode se desconectar e daqui a pouco se conectar de novo, mas é numa eterna crescente de evolução do mundo, evolução espiritual, independente de religião espiritual, porque nós não somos só o corpo físico, né? Até a DL Projeto, ela falou, o meu propósito é ser luz no mundo. Exato, legal. Perfeito. O nosso, exatamente, acender lanternas para que os nossos clientes enxerguem o que eles não enxergavam antes. Ter uma consciência de algo que não tinha, né? É isso aí. Então, assim, a gente tem um conhecimento e quer passar adiante porque a gente sabe que isso pode ajudar muita gente. Só que ao passo que a gente entra em contato com outras pessoas, a gente aprende outras questões também. Eu já aprendi muito com alunos, né? Porque esse contato que a gente tem, a gente conversa. Eu sempre pergunto para o aluno como é que ele está, como é que você está e tudo. E às vezes eles me contam situações que eu aprendo, né? São aprendizados mesmo. Eu dei aula para uma senhora dos 80 aos 86 anos dela. Isso foi assim uma honra. Ela era filha de estrangeiros, falava 5 línguas, fazia tradução juramentada. Nossa, o que essa mulher me ensinou foi incrível, inacreditável. Eu sou muito grata por ter conhecido ela, por ela ter passado na minha vida. E eu sei que eu ajudei o máximo que eu pude. No final, até para a clínica eu levava ela. Ai, meus filhos não podem me levar, eu lhe levo, vamos lá. Então, assim, a gente aprende muito com essa troca, sabe? E isso é muito legal. E não só no trabalho, né? Na conexão da vida em si. Da vida, amizade. Hoje eu tenho um olhar muito diferente de ficar atento a todas as pessoas que eu cruzo na vida. Seja o porteiro, seja o rapaz da padaria, de olhar e entender. E eu falo para os meus filhos isso. Eu tenho até que falar mais vezes, mas eu falei muito já para eles. Presta atenção, o que será que ele está pensando aqui? O que será que ele passou hoje na vida? O que será que ele passou na vida para chegar ao que ele é hoje? Enfim, começar a ficar atento com relação a isso, que é muito importante. Isso é muito legal para a gente refletir assim, né? O que a gente quer passar para outra pessoa, né? O que a gente quer deixar de semente em alguém? Porque quando a gente fala assim, a gente aprende muito com as conexões, com as amizades, né? Então, assim, se você vê que aquela pessoa não agrega valor a você, né? Então, assim, por que tá ali e tal? Então, assim, pensa o que você vai agregar valor, né? Ao mesmo tempo que a gente escolhe, né, às vezes, estar mais com uma pessoa, porque aquela pessoa é muito legal, ela agrega muito. Pensa em você, né? O que você pode estar agregando na vida das outras pessoas, né? Como algo bacana, de trocar mesmo, de conversar. Eu me considero uma pessoa muito diferente do meio que eu vivo, né? Por exemplo, eu não convivo, né, no meu ciclo de amizades, por exemplo, e nem familiar, eu não convivo com outra professora de yoga, por exemplo. E eu sou professora de yoga há 22 anos. E eu acho isso muito legal, porque eu trago uma informação para essas pessoas que vivem um mundo completamente diferente do meu, né? E isso é bacana. Essa troca, assim, que é muito, muito, muito diferente, pessoas muito diferentes, é muito legal, porque a gente troca muito, né? E às vezes a gente toca num ponto que a pessoa nem pensa. Então a gente tem essa visão, consegue tocar num ponto, você consegue ver que aquela pessoa tem um vício, que aquela pessoa tem uma ansiedade, que aquela pessoa tem um problema. Aí você olha assim, aí você dá aquele toquezinho assim, a pessoa já te olha diferente. Fala, e é mesmo, hein, Nara? É mesmo. E é muito, muito bom. Bem legal. E o que eu tenho me atentado muito de uns anos para cá é de olhar para as pessoas que eu não me sinto confortável perto e entender o que eu tenho que aprender. Porque nada é por acaso. Se tem algum vizinho, se tem um familiar, alguma pessoa do trabalho que ela te ativa, é um gatilho. Ela está querendo te dizer, o universo está querendo te dizer, olha para isso dentro de você, porque o problema não é essa pessoa, não é essa família, é você que não resolveu algo aí dentro, que o sistema está querendo te dizer para resolver. Então é muito importante ter esse olhar.
fugir das situações é mais fácil, né? De Mais fato. fácil. Mas, se você quer viver de uma forma mais plena, encara isso, né? E isso Encara que você isso. está falando é muito legal, que no sábado agora eu estava com os meus pais e com meu irmão, e o meu irmão relatou exatamente isso. Assim, eu fiquei muito feliz dele ter essa consciência. Ele falou que ele estava desistindo de uma atividade física porque tinha uma pessoa na atividade física que fazia lá que irritava demais ele. Mas aí ele tinha desistido ano passado. Ele falou, não vou desistir, não vou mais fazer, porque realmente essa pessoa me incomoda. Eu não sei porquê, mas me incomoda. E aí o meu irmão é muito, muito figura. E aí ele mesmo falou, poxa, mas aí eu me dei conta que eu não vou trabalhar isso. Então eu vou voltar sim, para poder trabalhar. Vou falar com o professor para me dar um tempo de não colocar tanto, né? Que é uma questão, uma arte marcial, e aí ele falou assim, para não me colocar tanto, para eu ir me trabalhando, mas eu não vou fugir. E eu não vou fugir, eu fiquei muito feliz, porque isso é muito legal, né? Dele se dar a oportunidade de se trabalhar, né? Isso que você falou, assim, a gente tem que encarar, né? Até porque... daqui a pouco vai aparecer outra pessoa. Isso que eu ia falar. Vamos lá, relacionamentos abusivos. Terminou com um, vai aparecer outro, aparecer outro, porque tudo que não é visto se repete. É a oportunidade de você curar isso dentro de você. E para trabalhar isso, calma aí, entender o porquê aquela pessoa incomoda. Pois Entendi. E, Nara, é muito importante a gente entender, né? E só vivenciando aquilo que você vai entender por que a pessoa te incomoda e deixar de incomodar, né? Sim. E para darmos o primeiro passo, para começar a entender isso, vamos fazer aquela dinâmica para as pessoas começarem a se conscientizar disso? Vocês vão ver assim, a técnica é muito simples, né? Ela pode ser muito variada. Eu gosto de estar sempre mudando, principalmente para quem nunca praticou, porque se a gente ficar numa mesma linha a prática inteira, para as pessoas que não estão treinadas, acaba que a mente vai devagar, tá? Então, assim, é claro que você vai pensar. A gente não pratica a meditação para deixar de pensar. Isso é um erro, assim, enorme das pessoas. Não se pratica a meditação para parar de pensar, e sim para olhar melhor o quanto você está pensando, o que você está pensando. É, na verdade, uma reflexão, né? Você está ali se observando. Então, a primeira coisa, não se preocupa se você pensar em alguma coisa, porque isso vai acontecer e tudo bem. Só voltar a me dar atenção, a voltar a fazer aquilo que eu estiver pedindo para você fazer. Então, se deu conta que viajou, volta a fazer aquilo que eu estou aqui no comando pedindo para você fazer, tá? Eu vou fazer uma prática de 5 minutinhos para que vocês só saboreiem um pouquinho como é essa prática, tá bom? Então, a primeira coisa é você estar num lugar confortável. Pode ser sentado na cadeira como eu e provavelmente o Denis também está, né? Pode ser num sofá, numa poltrona, pode ser no chão, mas sentado, não deita. E outra coisa, mantenha a coluna alinhada, não se recoste, tá? Então, assim, é uma postura confortável, mas que não pode ser relaxante. Então, por exemplo, se você estiver numa poltrona e recostar e tiver com algum déficit de sono ou completamente cansado, você vai dormir a essa hora da noite, tenho certeza. Então, não se recosta, mantenha a coluna alinhada. Você vai ver que a prática em si já é relaxante, então não fique numa postura totalmente relaxante. Agora, eu vou pedir para você fechar um pouquinho os seus olhos e seguir o som da minha voz. De olhos fechados, procura perceber a sua postura. Então, vamos organizar o corpo. Se você estiver sentado na cadeira, sinta os seus pés tocando o chão. Procura perceber a superfície que o seu pé está encostando, seja da meia, seja do tapete, do piso, ou o que quer que seja. Coloque os pés paralelos. Mantenha os joelhos paralelos. Mas se você tiver de pernas cruzadas, sentado no chão, não tem problema. Perceba o cruzar de pernas. Observe se há conforto ou desconforto. O desconforto normalmente nos tira a atenção. Então procure relaxar
colocar numa postura mais confortável. Traga a sua atenção para o seu quadril. Procure colocar todo o peso do seu tronco lá no quadril, sentindo os ossinhos do quadril tocando a superfície que você escolheu se sentar. Organiza a coluna de baixo para cima. Posiciona bem a sua cabeça. O queixo fica um pontinho abaixo da linha do horizonte. Relaxa toda a sua fisionomia, distensiona a testa, sobrancelhas, olhos, maxilar. Mantenha a boca fechada, mas os dentes destrincados. Eles podem até se encostar, mas ficam destrincados. A língua ocupa todo o espaço da boca. Encosta nos dentes dos lados, nos dentes da frente, no céu da boca. Agora, inspira bem longo e profundo, de baixo para cima, preenche os pulmões. E expira de cima para baixo e esvazia os pulmões. Percebe o ar quando entra e preenche o seu corpo de baixo para cima. E percebe o ar quando sai, esvaziando o corpo de cima para baixo. Percebe que na inspiração, o que acontece dentro de você é quase como se fosse um grande alongamento interno. Expande, cresce e expira. Deixa o corpo voltar ao normal, recolhe o abdômen e até mesmo se contrai, recolhe contraindo o abdômen. Inspira, cresce e expande. Expira, esvazia, se recolhe. E nessa grande respiração, você oxigena o seu corpo e se alimenta do principal alimento da sua vida, que é o ar, que é o oxigênio. Inspira agora e expira. Relaxa a sua fisionomia, distensiona toda a fisionomia. Inspira agora e percebe o ar entrando pelas narinas, como um ar mais fresco. E expira. E percebe o ar saindo pelas suas narinas com um ar um pouco mais quente. Quando a gente inspira, o ar entra mais fresco e mais seco. E quando a gente expira, o ar sai mais quente e úmido. Eu chamo isso de quase um milagre. É um processo tão rápido, né? Passa tão rapidinho dentro do nosso corpo e é uma transformação tão grande. Inspira e expira. Muito bom. Agora vai devagarzinho erguendo seus braços pelas laterais, sentindo o movimento ainda de olhos fechados, entrelaça os seus dedos acima da sua cabeça, empurra as palmas das mãos lá para o céu, de olhos fechados, inspira e cresce o corpo, vai lá para cima, sente o que está acontecendo, percebe, expira, inclina o corpo para um lado e observa se estala, se dói ou se é bom. Solta o ar. Volta para o meio. Inspira, traciona o corpo de novo. Expira, inclina para o outro lado, solta o ar, sente o corpo, sente o que está acontecendo. Observa como é que você está agora. Volta para o meio. Inspira, cresce. Eleva os ombros até as orelhas. Expira, encaixa os ombros e desce os dois braços pelas laterais. Traga as mãos para cima das coxas de novo, ainda de olhos fechados. Respira profundo. Sente o seu coração. Sente os batimentos do seu coração. Percebe a vida dentro de você. Percebe agora como você está se sentindo. No Mindfulness, não importa se essa emoção é boa ou ruim. Não cabe a você, nesse momento, fazer esse julgamento. É apenas uma constatação.
Pode ser que você esteja triste, tudo bem, mas se dê a oportunidade de perceber. Pode ser que você esteja feliz, mas percebe isso. Qual sentimento, qual emoção prevalece em você nesse exato momento? Sinta, perceba. Devagarzinho, vai abrindo seus olhos, começa a olhar para o chão, depois levanta o seu olhar. E depois da prática, aí o que você vai fazer com essa informação que você obteve, como estava o seu corpo físico, como estavam as suas emoções, aí o que você vai fazer de agora em diante é com você. Mas durante a prática é apenas uma constatação, não é para mudar nada. E assim é uma prática de mindfulness, é viver o aqui e agora, é perceber o seu corpo, é você estar vivenciando os seus sentidos. Eu digo que a primeira coisa que você tem que fazer para praticar é fazer as pazes com os seus sentidos, né? É visão, audição, tato, paladar, é também propriocepção, que é isso que a gente fez, perceber o corpo no ambiente, é a interocepção, que é isso que a gente fez, perceber a respiração sem se tocar, né? É o que está acontecendo dentro do corpo, o batimento cardíaco, e perceber as emoções, né? Perceber que está com calor, que está com frio, que está com fome, tudo isso são sentidos, fazem parte dos sentidos. E os sentidos descansam a nossa mente. Muitas vezes, o que a gente só precisa é de um descanso mental. E não adianta achar que você vai dormir e vai descansar mentalmente. Quando a gente dorme, quem descansa é o nosso corpo, não a nossa mente. Por isso, a gente sonha. Então, a meditação, eu costumo dizer que ela, por enquanto, é uma escolha. Mas daqui a pouco vai ser uma necessidade assim absurda das pessoas, porque elas precisam descansar. A quantidade de informação que nos chega diariamente é enorme e a nossa mente não aguenta tanta coisa assim por tanto tempo. Existe um limite do nosso corpo, um limite da nossa mente, um limite das nossas emoções. A gente precisa descansar e não adianta se entorpecer, não adianta fugir. Tem que encarar a realidade e descansar de forma consciente, ok? Muito bem, gente. Maravilha, é isso. Nara. Pessoal, escreva aí o que vocês acharam. Já escreveram aqui que foi ótimo, botaram o coraçãozinho. Discurso interno, meditação e equilíbrio. Exatamente, esse é o objetivo, né? Equilibrar. Equilíbrio em tudo na vida, né? Tudo é equilíbrio. Você não pode também ficar pensando que é só sim ou só não, é só dia ou só noite. Nós somos duais, né? Nós somos sombra e luz, nós somos medo e coragem, nós somos isso tudo. Então, o equilíbrio é muito importante. E nunca na vida nós estaremos só nesse equilíbrio. É uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo. Você não pode ficar muito tempo nem em cima e nem muito tempo embaixo. Procura trabalhar e a meditação ela ajuda exatamente nisso. Nara, no sábado, eu conversando com meu irmão, ele ainda falou, não, porque essa pessoa desperta uma maldade que eu sei que tem dentro de mim. Eu falei assim, mas todo mundo tem, né? Todo mundo tem, né, essa maldade. Aí você é uma escolha, né? Você vai deixar isso tomar conta de você ou você vai se trabalhar para botar ali, ó, quietinha. A gente tem a sombra também, né? Sim. Escolhe quem quer viver na sombra. Escolhe quem quer, exatamente. Relaxante. Muito bom. Relaxante. Isso aí. Bom, se quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade, tá? Isso. Agora é o horário de perguntar. Quem quiser tirar mais dúvidas, perguntar mais sobre o trabalho da Nara, sigam a Nara quando finalizar a live para conhecer mais o trabalho dela. Posso dar um recado? Sim, pode. Eu tô aqui no projeto final de um curso, tá? Um curso não, na verdade, uma webinar, né? Não vou formar ninguém, eu vou dar aqui muita informação, mais informação. Uma webinar de meditação. Não sei se você sabe, né? Essas pessoas aqui sabem, mas eu tenho meditações guiadas, gravadas em podcast no Spotify, né? Então, no Spotify eu tenho lá um podcast com 12 meditações guiadas. O meu perfil é Nara Duarte, naraduarte.bemestar. E
Essas meditações estão agora lá no meu canal do YouTube. Você é a primeira pessoa que eu estou divulgando aqui. O pessoal tá... Porque eu acabei de criar no final de semana. Você escrevi certo aí. Esse é o Spotify e o YouTube, Nara Duarte, tudo junto, ponto bem-estar? Não, o Nara Duarte é separado. O bem-estar, o ponto bem-estar é que é tudo junto, no Spotify, tá? E no YouTube é tudo separado. Nara Duarte, Universo de Bem-Estar. Tá? O YouTube eu acabei de montar agora no final de semana com meu sobrinho nerd maravilhoso, que me ajudou muita coisa. E eu consegui, assim, com a ajuda de outros profissionais, transformar esses podcasts em vídeo. Botei imagens relaxantes de natureza e coloquei lá no YouTube. Então a primeira coisa que tem lá no meu YouTube são essas meditações que eu ainda estou baixando. Então sigam lá, pratiquem, né? Pratiquem, porque é importante diariamente, né, fazer isso. No início, Denis, as meditações guiadas, elas são fundamentais para quem ainda não tem o treino, quem não tem ainda a mente treinada, ficar sentado sozinho. Peraí, vou respirar, daqui a pouco, a mente foi. Foco E quando tem alguém ali te guiando, o nível de ancoragem, que a gente chama, o nível de ancoragem é maior, te facilita. Depois, com o tempo, você mesmo vai querer, não, hoje eu vou fazer sem nada. Eu mesmo, tem dias que eu quero ouvir alguém. Às vezes eu me escuto, eu gosto de ouvir as minhas meditações. Às vezes meditações de outras pessoas. Mas tem dias que eu não quero. Mas assim, até você chegar nesse ponto, as meditações guiadas vão te ajudar, vão ajudar muito vocês. Então, tem lá no meu YouTube, Nara Duarte, Universo de Bem-Estar. Tem no Spotify como podcast. E em breve, provavelmente, a gente está finalizando março, vai ser início de abril o meu webinar de meditação, onde eu vou falar sobre a meditação, onde eu vou falar um pouquinho de diversas linhas de meditação, mas eu vou me aprofundar no Mindfulness, que é o meu queridinho. Tá? E vai ser, eu vou dar dica de óleo essencial para fazer com a meditação, vou dar dica de exercício respiratório para fazer com a meditação, vou falar a diferença de exercício de visualização e meditação, que é diferente, os dois são legítimos, são ótimos, mas são diferentes e às vezes vendem como a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Tá? Quando então, você publicar, vai ser bem legal. Me marca lá que eu compartilho também. Pode deixar. Tá bom? Pode deixar. Gratidão, muito obrigado mesmo. Foi sensacional. Não deixe de seguir a Nara, não deixe de acompanhá-la, que o processo é muito profundo. Muito obrigado mesmo e parabéns pelo teu trabalho. Aí, gente, um beijo lá. Então, gente, vocês, muito obrigado também pela presença. Estava aqui, pai, eu tô vendo tua live lá embaixo. Tá bom? Um beijão. Querido, obrigada pela confiança, pelo convite. Perfeito. Muito obrigada. Uma excelente semana a todos. Conta comigo. Tá bom? Valeu, gente. Tchau. Obrigada por vocês assistirem. Boa noite. Até a próxima. Tchau. Tchau.